Estamos aqui firme e forte para a primeira live do ano de 2021. E de antemão já quero agradecer aí a todos vocês que já entraram, que estão aqui, e principalmente também ao pessoal que depois vai ver aí a gravação, né? Então, essas lives de quinta-feira são lives que vão ser feitas dentro de um programa, né, que eu dei o nome Refletindo com Alex Luzzi, tá bom? E a proposta desse programa é justamente mostrar para vocês, para o professor de Pilates ou para o futuro professor de Pilates, né, mais ou menos como que o Pilates clássico ele pode ajudar vocês a terem mais satisfação profissional, né? Principalmente construindo uma jornada com 3 pilares, tá bom? Propósito, organização e clareza, ok? Então tudo que a gente for fazer de lives às quintas-feiras aqui no meu canal vai ter justamente esse objetivo, tá bom? De mostrar para vocês justamente como o Pilates clássico pode ajudar vocês nesse sentido, beleza? Show de bola! Para quem não me conhece, eu sou Alex Luzzi e sou professor de Pilates clássico há mais de 10 anos, tá bom? Sou criador da Jornada Clássica e tô aqui para ajudar vocês, beleza, gente? É isso aí, ó. Eu prometi pro pessoal do meu Telegram, o pessoal que tá no meu Telegram, no Galera do Pilates, eu prometi que se essa live hoje chegasse a 100 pessoas, eu ia enviar um PDF dessa live bonitão, muito bonitão mesmo, com todo o conteúdo que eu vou falar aqui para vocês, lá no Telegram, tá bom? Então, se você faz parte do Telegram ou ainda não faz e quer receber esse PDF, você vai primeiro me ajudar batendo o dedo nesse botãozinho aí no aviãozinho e mandando essa live para quem você acha aí que de repente tem interesse em conhecer um pouco mais o Pilates clássico, um amigo, uma amiga, um professor, um instrutor que de repente quer conhecer um pouco mais esse mundo do Pilates clássico, né? Compartilha com ela para a gente ver se a gente consegue chegar aí hoje a 100 pessoas nessa live para vocês receberem o PDF. Tá bom? Muito bem. Galerinha entrando, chegando. Eu estou muito feliz. É a primeira live aqui de 2021 e eu resolvi trazer esse tema: por que estudar o Pilates clássico em 2021? E eu não sei se para vocês isso parece uma coisa óbvia ou não, né? Mas a questão é que o óbvio, pessoal, o óbvio precisa ser dito. Tá bom? Isso é uma coisa muito importante que eu aprendi dentro de uma mentoria que eu faço e isso é muito verdadeiro. O óbvio precisa ser dito e muitas vezes a gente não diz isso claramente para a nossa audiência, né? Para as pessoas que estão aí às vezes consumindo, né? o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço, enfim. Então, eu quis trazer logo, né, de saída esse título, né, por que estudar o Pilates clássico em 2021, principalmente por entender o seguinte, isso é uma outra coisa importante também que eu aprendi dentro desse processo que eu estou vivenciando, né, ao longo da minha jornada profissional. Outra coisa muito importante também, que se vocês tiverem aí um papel e uma caneta, vocês podem anotar, tá bom? Excesso de informação sempre gera confusão, sempre, gente. E eu acho que essa é uma talvez das características mais marcantes desse tempo atual que a gente vive, né? Principalmente essa questão do advento aí da internet, né? das redes sociais. A gente tem acesso a muita informação, a muita coisa. Normalmente essa informação ela não é ordenada, ela não é sistematizada.
E isso acaba gerando muito mais confusão do que outra coisa. Então, o objetivo dessa live, num primeiro momento, não é tanto no sentido de querer levar mais informação para vocês, mas é principalmente de ajudar vocês a limpar um pouco a área, sabe? Na verdade, ter um foco no que é importante saber para, se você quiser tomar uma decisão do ponto de vista profissional, né? Se você realmente está num momento em que você precisa tomar uma decisão, no sentido de fazer uma escolha de um curso, no sentido de ter uma diretriz profissional, né? Enfim, em vários aspectos, que você possa ter informações assertivas, ok? E não ficar aí nesse emaranhado de informação que normalmente não te ajuda a principalmente decidir, tomar uma decisão, tá certo? E eu acho que eu falo isso para todos os meus alunos, os profissionais que hoje estudam comigo, né, no meu curso, que é a Jornada Clássica, que é um curso de Pilates clássico 100% online. Eles têm mentorias comigo e tal, e toda hora eu falo para eles que a coisa mais importante é eles entenderem que existe um obstáculo na vida profissional deles que eles não podem cair. E esse obstáculo é justamente essa questão deles não decidirem exatamente qual é a linha de trabalho que eles vão aplicar dentro do seu estúdio, né? Então, ficar pulando de galho em galho, ficar indo de um lado para o outro, ficar aprendendo um pedaço de Pilates aqui, o outro pedaço ali, o outro lá, ficar pesquisando na internet exercícios que você vai dar amanhã, tudo isso não vai levar vocês a lugar nenhum, gente, a lugar nenhum, tá bom? É muito importante que vocês conheçam as perspectivas e a partir daí se posicione, né? Toma uma posição, faz uma escolha e normalmente as pessoas têm dificuldade em escolher porque toda vez que a gente vai escolher alguma coisa, a gente precisa largar a mão de uma série de outras coisas, né? E é isso aí, mas é essa a questão importante, tá bom? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que eu quero fazer uma live hoje com muita participação de vocês, tá? E dentro disso, eu vou deixar aberto para que vocês façam perguntas em relação ao Pilates clássico. Eu sei que tem muita gente com dúvida, né? Tem muita gente que me pergunta muita coisa. Eu tenho respondido muita coisa no meu story, né? E não sai dessa live com a sua dúvida, tá bom? Coloca aqui que eu vou fazer questão de responder para vocês. Beleza, gente? Tá bom? Quem está chegando agora, para receber o PDF dessa live, eu quero chegar a 100 pessoas. E se você quiser receber, me ajuda aí, clica nesse botãozinho do aviãozinho e vamos mandar bala. Beleza? Muito bom. Eu preparei uma coisa aqui, gente. Eu acho o seguinte, ó. Para vocês entenderem o porquê de estudar o Pilates clássico em 2021, eu acho que a primeira coisa importante que a gente precisa ter clareza, é justamente nessa questão. Afinal de contas, o que é o Pilates clássico, gente? O que é esse tal de Pilates clássico? O que é isso, né? E aí, dentro disso, eu acho que muitas vezes, para a gente chegar no que uma coisa às vezes é legal a gente fazer o caminho contrário, que é o caminho de você, na verdade, entender primeiro aquilo que aquela coisa não é. Tá bom? Eu acho que às vezes fica mais fácil da gente conseguir enxergar as coisas. E aí, dentro disso, eu elaborei algumas perguntas, que são perguntas corriqueiras, que às vezes chegam para mim. E
e que talvez vocês também já fizeram essa pergunta em algum momento, né, da vida de vocês profissional. E essa pergunta é a seguinte: será que o Pilates clássico ele pode ser definido como simplesmente uma sequência de exercícios originais? Então, será que o Pilates clássico ele é uma sequência de exercícios originais? É isso que define o Pilates clássico? E a resposta, gente, é não. Tá bom? Não, não é isso que define o Pilates clássico. Isso é a primeira coisa que vocês têm que ter claro para vocês. Tá bom? O Pilates clássico não se resume a uma sequência de exercícios originais. Tá? Essa parte da sequência de exercícios originais, na verdade, é uma pequena parte do Pilates clássico que está, na verdade, dentro da proposta metodológica do Pilates clássico. Só que se você definir o Pilates clássico simplesmente como uma sequência de exercícios originais, você talvez subtraia dele o melhor da festa. Justamente o melhor. E sabe o que é o melhor da festa? O melhor da festa está relacionado principalmente com o significado dele. Significado está relacionado com os valores que o Joseph, na verdade, tinha como prioridade para ele, os conceitos que estão na base dessa sequência de exercícios. Todas essas coisas que quando a gente tem claro para a gente, isso faz, na verdade, o nosso trabalho ter muito mais sentido. E olha só o que eu vou dizer para vocês. Ó, grava isso aí, anota no seu caderninho, tá bom? Anota aí. Eu sei que esses comentários eles estão meio na frente do meu rosto, pessoal, mas eu vou deixar os comentários porque eu quero interagir mais com vocês mesmo, tá bom? Então eu vou deixar, tá? Então, um dos principais problemas hoje que eu vejo nos professores de Pilates que chegam até mim, e eles normalmente chegam até mim com a seguinte questão. Eles falam assim: Alexandre, hoje eu estou insatisfeito, eu estou um pouco insatisfeito com o meu trabalho, eu sinto que falta alguma coisa no meu trabalho, mas eu não sei muito bem o que é. Então é aquela sensação de que falta alguma coisa, a pessoa não sabe muito bem o que está faltando, e normalmente ela se coloca em movimento em busca dessa, de completar essa falta, e normalmente o caminho que ela faz é o caminho de ir buscar mais exercícios para o trabalho dela. Eu quero dar uma inovada nas minhas aulas, eu acho que as minhas aulas elas precisam de uma inovação, eu acho que as minhas aulas precisam ter uma pimenta a mais, eu acho que meu aluno não está contente, enfim, sempre nesse viés da técnica. E normalmente eu percebo que uma das coisas que gera esse sentimento de insatisfação no profissional é justamente essa perda de conexão com as ideias do criador do método, com os valores, do Joseph, o que ele entendia que tem mais valor dentro dessa proposta dele, com os conceitos fundamentais, enfim. Então, isso é uma grande perda para nós profissionais, como também para o Pilates em si, porque de uma certa maneira isso acaba caindo na questão da perda da identidade do método. Porque a identidade do método, ele não está só em você reproduzir exercícios, Ele está também na questão da proposta. Quando eu falo em proposta, eu estou dizendo exatamente, presta atenção nessa pergunta que eu vou fazer para vocês, ó. O que você tem a dizer aos seus alunos?
O que você tem a dizer ao seu redor, ao seu bairro, à sua cidade, à sua sociedade? O que você tem a dizer enquanto um professor de Pilates? Se você fizer essa pergunta para você mesmo, pode ser que você pare para pensar e aí você talvez comece a escrever e aí você começa a perceber que ou você não sabe muito bem o que você quer dizer para essas pessoas, ou você vai começar a perceber que tudo que você tem a dizer, na verdade, são coisas que estão, na verdade, dentro de valores muito viciados e que estão presentes já dentro dessa modalidade de ginástica que veio depois para a gente e que não tem nenhuma conexão, muitas vezes, com as ideias mais originais do trabalho do Joseph. E nesse sentido que eu falo que é muito importante a gente resgatar um pouco isso. Tá bom? Então, o que o Pilates clássico não é? Ele não é simplesmente uma sequência de exercícios originais. Tá bom? Você não pode simplesmente dizer que no seu estúdio você está praticando o Pilates clássico porque você faz the 100, roll up, one leg circle, roll like a ball, single leg stretch, double leg stretch e todas essas coisas. Porque pode ser que simplesmente você esteja reproduzindo uma sequência de uma forma extremamente mecânica, mas sem nenhum tipo de conexão com, na verdade, toda esse sentido do trabalho do Joseph. E isso é uma preocupação que você tem que ter. E quando você vai estudar o Pilates clássico, a gente tem essa preocupação. Tá bom? Então, por que estudar o Pilates clássico em 2021? Porque ele vai te ajudar a resgatar esse sentido. Essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês nessa live. Porque ele vai te ajudar a resgatar esse sentido. E olha só o que eu vou dizer. Quando você faz alguma coisa sem sentido, quando você faz alguma coisa que começa a se mecanizar e passa a não ter sentido, a sua mente, a sua consciência, ela começa a fraquejar. Porque não tem nada pior nesse mundo do que fazer alguma coisa sem sentido. Tá bom? Guarda isso que eu falei para vocês aí. Beleza? Muito bom. Uma segunda pergunta que eu elaborei aqui, que é muito comum. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas, tá? Eu vou responder, mesmo que interrompa o meu raciocínio aqui, não tem problema, eu vou responder, tá bom? Então fiquem à vontade para vocês perguntarem o que vocês quiserem em relação a essa questão do Pilates clássico, tá bom? Se você quer tomar uma decisão esse ano, se você quer estudar, você precisa esclarecer as coisas para você, tá bom? Para que você tome uma decisão mais assertiva, beleza? A segunda pergunta que eu elaborei aqui, para esclarecer talvez o que o Pilates clássico não é, para depois a gente entender o que ele é a seguinte: será que o Pilates clássico é a verdade sobre o trabalho de Joseph Pilates? O que vocês acham? Vai, interage comigo. O que vocês acham? Enquanto eu vou tomar uma água. Vocês acham que o Pilates clássico ele é a verdade sobre o trabalho do Joseph? O que vocês acham? Quem pode falar alguma coisa? O pessoal está falando que sim, que acha que sim, ó. Sim, olha lá. Acho que é o mais próximo. O que vocês acham? Eu vou falar uma coisa para vocês que talvez surpreenda vocês, tá bom? E vocês estão ouvindo isso de um apaixonado pelo Pilates clássico, hein? Tá bom? Eu sou um apaixonado
por essa perspectiva, tá? Mas o que o Pilates clássico não é? Ele não é a verdade sobre o trabalho do Joseph Pilates. Ele não é a verdade. Ele não é a verdade. Tá bom? Ah, mas se ele não é a verdade, então o que ele é? Ele é uma perspectiva. Ele é uma interpretação do trabalho do Joseph. Dentro do mundo do Pilates clássico, existem muitas perspectivas. Então olha só, ó. O mundo do Pilates clássico ele não é homogêneo. Então a gente nem pode estar falando em um Pilates clássico como uma coisa só, né? Como uma coisa, o Pilates clássico é isso. Não dá para ter essa definição. Tá bom? Então, quando a gente fala em uma verdade sobre o Pilates clássico, na verdade isso é um conceito que quando a gente assume isso, a gente na verdade passa a ter uma certa postura um pouco talvez arrogante. E a partir do momento que a gente entra nessa posição, a gente para de dialogar com qualquer outra posição que seja diferente da nossa. Você entende o problema disso? Então tudo que for um pouco diferente do que a gente faz, passa a ser algo que não é a verdade e, portanto, é a mentira. Se eu assumo que o meu Pilates é o original ou é o autêntico, o que você faz, se for um pouco diferente do que eu faço, ele é o falso ou é o inautêntico. E isso é uma posição que eu tenho muito particular e que eu quero que vocês levem isso para a reflexão de vocês, tá bom? Porque isso ajuda muito a gente a se situar nesse mercado, tá bom? A se situar nesse mercado e a entender os discursos. E a entender, principalmente, quando um discurso, às vezes, ele tem uma preocupação com levar você a um certo lugar bacana, ou simplesmente é um discurso, às vezes, marqueteiro. Tá bom? Então, o que o Pilates clássico não é? Ele não é a verdade sobre o trabalho do Joseph. Ele é uma perspectiva. Então, dentro do universo do Pilates clássico, existem muitas perspectivas. E perspectivas, às vezes, que elas são muito diferentes, viu, gente? Elas são muito diferentes. Assim como o Pilates contemporâneo também é uma linha onde existem muitas perspectivas. Também não é uma coisa só. E aí, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se não é a verdade, é uma perspectiva, o que você, profissional, precisa fazer para poder tomar uma boa decisão? Você precisa entender e saber qual é a perspectiva que faz sentido para você. Tá bom? Você precisa entender e saber qual é a perspectiva que faz sentido para você. Então, para você tomar uma decisão, você precisa conhecer um pouco o lugar onde você vai pisar. Você precisa conhecer um pouco, entender. Eu vou estudar naquela escola de Pilates clássico. Beleza. Que escola é essa? Da onde ela vem? Qual é o discurso dessa escola? Quem é o profissional que é a pessoa que gerencia isso? Com quem ela estudou? Da onde ela está trazendo essas coisas para você? E se o que ela está trazendo faz sentido para você?
Então, olha só, tem escolas clássicas que se afastam mais do trabalho do Joseph, tem escolas clássicas que procuram se aproximar mais do trabalho do Joseph. Nunca vai ser 100% aquilo que o Joseph fez, mas tem escolas que, de uma certa forma, têm essa preocupação em se aproximar mais. Tem outras que não. Quer um exemplo? Por exemplo, um elder. Quando a gente fala elder, a gente quer dizer, na verdade, todo personagem, toda figura que teve um contato direto com o Joseph Pilates, que a gente chama de professores de primeira geração, que teve um contato direto com o Joseph e que, na verdade, fez uma interpretação do trabalho dele a partir do contato direto com o Joseph. A gente não pode negar que essa é uma figura importante para o mundo do Pilates, tá certo? Independente da interpretação que essa pessoa tenha feito. Só que tem elders, tem profissionais de primeira geração, que muitas vezes colocaram mais da sua subjetividade nessa leitura do trabalho do Joseph, e outros que se preocuparam em, às vezes, tentar seguir um pouco mais aquilo que o Joseph dizia. Vamos dizer assim. Tá bom? E não tem nada de errado com isso, gente. Não tem nada de errado com isso. A questão é a seguinte: nós, enquanto profissionais de Pilates, o que a gente precisa fazer é desenvolver habilidades para lidar bem com essa diversidade desse mundão do Pilates. A gente precisa desenvolver competências para lidar com essa diversidade. Isso é muito importante, vai fazer um bem danado para a vida profissional de vocês. Ok? Em vários sentidos. Principalmente nessa questão de você entender que você não precisa procurar verdades. Você precisa procurar uma perspectiva que faça sentido para você. Tá bom? Deixa eu ler uma pergunta aqui, ó. Você acha importante iniciar a aula do Pilates com alongamentos ou sugere de outra maneira? Ó, a Nariana, ela colocou uma pergunta técnica, tá bom? Então só vamos entender um pouco isso, tá, gente? Ó, uma pergunta técnica, ela só pode ser respondida a partir de uma perspectiva de uma escola, tá certo? Então, o que eu vou responder para Nariana, ela é uma resposta que está dentro da perspectiva da escola clássica que eu escolhi para estudar. Qual é essa escola? É a escola clássica que foi guiada pela Romana Kryžanowska, ok? Que também foi uma discípula direta, né, do Joseph, estudou com o Joseph, passou muito tempo da sua vida ao lado do Joseph e que tem uma perspectiva do que é o Pilates. Na minha opinião, uma perspectiva que tende a se aproximar muito do trabalho do Joseph. Ok? Essa é a minha opinião, tá bom? Então eu fui procurar estudar com uma pessoa que estudou diretamente com a Romana, que foi a Dorothy van der Weyl. Por isso que eu fui fazer minha formação lá em Seattle. Contextualizando isso, aí sim eu posso responder para Nariana, ok? Não, eu não acho importante iniciar a aula de Pilates com alongamentos. Eu sugiro você iniciar a aula de Pilates dentro de uma proposta, na verdade, mais de movimentação do que simplesmente de alongamentos. Ok? Normalmente, na escola que a gente trabalha, a gente vai começar ou pelo The 100, que é o primeiro exercício do método dentro do trabalho de match, ou pelo footwork, que é o primeiro exercício do método dentro da estrutura do reformer. Ok? Ambos esses exercícios
são exercícios, na verdade, que vão priorizar uma movimentação do corpo para que o aluno possa aquecer o corpo. Então, o The 100, ele tem a ver principalmente com você colocar o corpo em uma posição horizontal, aonde você, na verdade, vai estar com a perna acima da sua linha cardíaca. Então, tem toda uma questão, na verdade, de circulação sanguínea, de respiração, de movimentação fluida de braços e centralização de tronco. Então, tudo isso gera uma potência de aquecimento para o seu corpo. E o footwork, no Reformer, a mesma coisa, com uma conotação um pouco diferente. Então, primeiro que você vai estar movimentando o seu corpo de uma forma fluida, com os pés acima da linha cardíaca. Então, esse sangue vai estar circulando. O conceito de circulação para o Joseph é um conceito muito caro para ele, ok? Muito caro para ele. Então, promover, posições do corpo em que você otimize esse processo de circulação é algo muito importante, principalmente no começo da aula. Então pode ser que às vezes você coloque o aluno em uma posição de alongamento em que, em vez de favorecer esse processo, você acabe diminuindo, tá bom? Mas isso é uma perspectiva dessa escola que eu estudo. E pode ser que vocês tenham estudado numa escola contemporânea que tenha colocado para você uma outra perspectiva. Tudo bem. Faz sentido para você essa perspectiva? Se fizer, ok, continua. Se não fizer, procura uma outra perspectiva que faça sentido para você. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A Lucila colocou uma questão aqui que eu já falei, que eu já comentei. Acho que a sensação de dever cumprido é quando você nota a melhora do paciente. E sinto que quando são exercícios aleatórios, não ocorre nenhuma mudança. Entender por trás da metodologia é o melhor. Pois é, note, quando a gente fala em metodologia, quando a gente fala em método, a gente pode assumir que existem escolas que ensinam o Pilates a partir de um método claro, e existem escolas que ensinam o Pilates sem uma proposta metodológica, tá bom? E isso é uma coisa que vocês precisam perceber. Então, se eu fosse estudar o Pilates hoje, e eu fosse escolher uma escola para estudar, a primeira pergunta que eu ia fazer seria essa: qual é a metodologia de trabalho de vocês? Qual é a metodologia de trabalho dessa escola? Existe um método? Quais são as características desse método? E por que eu faria essa pergunta? Por que eu faria essa pergunta? Porque, presta atenção no que eu vou falar para vocês, gente. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Ter um método de trabalho vai ajudar muito vocês no dia a dia das aulas de vocês e do estúdio de vocês, tá bom? Vai ajudar em muitos aspectos. Vai ajudar em muitos aspectos. Em muitos. Verdadeiramente em muitos. No sentido de você desenvolver uma visão prospectiva. O que é visão prospectiva? É você, na verdade, ter processos estruturados dentro do seu trabalho, que tudo que você faz hoje é com um pensamento no que você vai dar amanhã para o seu aluno. Isso é ter uma visão prospectiva. Então, o que eu estou fazendo hoje é uma preparação para o amanhã. E o amanhã é uma preparação para o depois de amanhã. Quando eu tenho isso claro para mim, e eu só consigo ter isso claro quando eu vivenciei o processo, quando eu tenho isso claro para mim, eu resolvo aquele problema de não saber o que eu vou dar para o meu aluno na aula seguinte.
Porque eu já tenho uma fotografia do todo. Eu já tenho essa fotografia, porque eu já passei por isso. Então, se eu já passei por isso e eu tenho essa fotografia, não tem porquê eu querer ficar ansioso e não saber o que dar no meu aluno amanhã e aí começar a inventar moda. É por isso que as pessoas inventam moda. Porque elas não têm claro para elas uma proposta metodológica e não têm claro essa fotografia global. Fica aprendendo picadinho. É aquela coisa, eu fiz um curso de match. Tá, tudo bem, mas o método não é só o match. O match é uma parte, ele faz parte. O método é um todo, que envolve, na verdade, tudo que o Joseph Pilates criou. Entende? Tá certo? Então, é importante entender em relação a isso que, se você for fazer uma escolha, você vai ter que entender se essa escolha dessa escola, ela vai estar relacionada com, se essa escola ela tem uma metodologia para te passar. E depois, qual é a característica dessa metodologia? E se isso faz sentido para você, tá bom? Dentro dessa perspectiva da escola que eu escolhi para estudar, a metodologia de trabalho que a gente utiliza é uma metodologia muito clara, que é a gente, na verdade, resgatar o processo de desenvolvimento neuropsicomotor do ser humano. Nossa, o que é isso, Alexandre? O que é esse nome complicado? É só você entender que, a partir do momento que o ser humano nasce, ele nasce com a possibilidade de começar a fazer e a aprender determinados tipos de movimento inicialmente. E conforme, cronologicamente, a maturação do sistema nervoso central dele vai permitindo, ele começa a adquirir novas possibilidades. Claro que isso vai depender principalmente também do que? Da experiência motora que ele vai ter, tá certo? Ok? O que nós, enquanto profissionais do Pilates clássico, da perspectiva da escola da Romana, vamos fazer? A gente vai fazer o aluno, na verdade, vivenciar, reviver, reaprender de forma consciente todo esse processo, todo esse passo a passo. Isso é o método do ponto de vista da perspectiva da escola da Romana. Isso é o método. Essa é a lógica que está por trás do método. E aí vão ter uma série de características desse método que eu vou falar para vocês em outras lives, né? Que vão, na verdade, determinar todo esse processo. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O pessoal está falando, é muito importante os porquês. Eu também acho. Alex, sou fisioterapeuta, utilizo o Pilates como reabilitação. Como é a sua visão do Pilates clássico inserido na reabilitação? Então, Camila, eu acho o seguinte, por exemplo, existe uma escola, olha só que interessante isso, existe uma escola lá em Praga, é uma escola de reabilitação, tá? Proposta por fisioterapeutas, onde a base de todo o processo de reabilitação que eles utilizam com as pessoas está relacionado justamente com o resgate desses processos de desenvolvimento neuromotor. Olha só que coisa interessante isso. Inclusive eles têm o nome de um método que, se eu não me engano, é DNS, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente.
É uma escola que fica lá em Praga, e a base, na verdade, do processo de reabilitação deles é justamente esse. É claro que dentro disso, a técnica que eles vão utilizar, o encaixe dos processos pode ser que sejam exatamente, e vão ser, as ferramentas vão ser diferentes do Pilates. Mas o raciocínio é muito parecido, entende? Então, dentro disso, nada impede que, por exemplo, um fisioterapeuta, tendo o conhecimento específico da área dele, ele possa utilizar o Pilates dentro dessa perspectiva até da escola da Romana, né, para reabilitar as pessoas. Por que não? Isso pode ser feito. Agora, existe uma diferença em você trabalhar dentro de uma visão como essa, mas seguindo um processo metodológico específico de uma escola específica, e você simplesmente pegar o Pilates, ou não pegar o Pilates, pegar os equipamentos de Pilates e utilizar os equipamentos de Pilates para fazer exercícios funcionais de reabilitação. Percebe isso? São coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. Então, eu acredito que hoje, na verdade, dentro desse mundo do Pilates, né, existem formas de você, na verdade, acabar utilizando essas ferramentas que o Joseph Pilates deixou à disposição para nós utilizarmos, né? Um formato é esse formato, na verdade, de você justamente se comprometer com uma perspectiva de uma escola, né, que tem um compromisso com a proposta do Joseph, e a partir daí, na verdade, você se compromete com uma estrutura metodológica, né? Você tem as características de um método, você entende essa metodologia, e a partir daí você utiliza as ferramentas que ele deixou a serviço dessa metodologia, né, alicerçada por todas essas ideias, por todos esses valores, né, e com a preocupação genuína em relação a isso. Existe uma outra forma de você trabalhar, onde você simplesmente pega a ferramenta, que é o aparelho, né, e a partir daí usa essa ferramenta dentro de um outro viés, dentro de uma outra proposta, entende? São diferenças de trabalho, tá bom? O que faz sentido para você? É um caminho ou é o outro? Aí é você que tem que saber, é você que tem que decidir, tá bom? Quem é da físio conhece o Bobat, que pensa no processo de desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Show de bola aí. Mais uma, ok? Mais uma perspectiva. A própria Romana foi reabilitada por Joseph. É verdade. O Joseph fazia muito isso, né? Ele utilizava muito o método para reabilitar também as pessoas, né? Agora, a gente não pode deixar de citar que o Joseph falava muito nessa questão de que o Pilates, ele é, na verdade, uma proposta de condicionamento físico, tá certo? De condicionamento físico, né? E que pode chegar a ser um trabalho muito vigoroso, mas que para chegar a ser vigoroso, você tem um processo a ser seguido, tá bom?
Mais perguntas, gente? Enquanto não vem as perguntas aí, ó, eu mesmo elaborei uma outra pergunta aqui, ó. Será que a gente pode dizer que o Pilates clássico significa realizar exercícios em equipamentos clássicos? O que vocês acham? Isso é uma definição, né? Pilates clássico é realizar exercício em equipamentos clássicos. Na minha visão, não. Tá bom? Não é isso que define o Pilates clássico. Não é isso. Não é simplesmente o fato. Toda vez que a gente, olha só, exato. Toda vez que a gente resume a questão a simplesmente o fator técnico ou ao fator ferramenta, a gente erra. A gente erra. Tá bom? A gente erra. Não quer dizer que esse fator ferramenta não seja algo muito importante, tá bom? Porque é muito importante. Tem determinados objetivos de exercício, determinadas conexões, determinadas coisas que, se você não tiver uma ferramenta correta, você não consegue acessar. Tá certo? É só você tentar, de repente, fazer sei lá, uma coisa que eu fiz recentemente aí, trocar como é que chama aquela coisa que fica embaixo do tanque ali, gente? Me ajuda aí, vai. O sifão, trocar o sifão ali. Eu nem tenho muita habilidade para essas coisas, viu, gente? Se eu não tiver uma ferramenta correta, né? Eu precisava ali pelo menos de um alicate, de alguma coisa. Se eu não tenho a ferramenta correta para fazer aquilo, eu não vou conseguir fazer. Então, para você achar uma conexão bacana numa série da Shortbox, por exemplo, no Reformer, se você tiver uma caixa desse tamanho, você não vai achar. Isso, sifão, isso mesmo. É isso mesmo. Você não vai achar. Se você tiver uma caixa desse tamanho, você não vai. Então, a ferramenta ela é importante, mas não é isso que define. Não é isso que define. Tá bom? O que define, na minha opinião, é você sim ter uma preocupação em desenvolver um trabalho, principalmente se conectando com as ideias do Criador, se conectando com os valores do Criador, né? Se conectando sim com uma proposta de trabalho que se aproxima da metodologia, né, que ele desenvolveu, ok? Que se preocupa em resgatar sim propostas de exercícios originais, né? Uma técnica que seja uma técnica que a comunidade ela valida, ok? Alguns, a Jocineide colocou uma coisa aqui, gente, ó. Alex, alguns estúdios adotam a mania de fazer massagem no final da aula com o rolo ou bolinhas. O que você acha disso? Olha só, gente, ó. De novo, a gente entra naquela questão da perspectiva, tá bom? Então, eu nunca coloco como uma coisa de certo ou errado. Eu nunca coloco, porque isso vai depender da perspectiva que você foi buscar. Ok? Então não é uma coisa de certo ou errado, é uma questão de perspectiva. Então eu vou sempre falar a partir da minha perspectiva. E dentro da minha perspectiva, a gente utiliza... eu vou falar disso para vocês também em outras lives, tá bom? Mas como que a gente coloca o método dentro de uma sessão de Pilates, dentro dessa perspectiva da escola da Romana? Em 3 etapas
dentro de uma aula. A terceira etapa é a etapa da finalização. É a etapa da finalização. Dentro da finalização, muitas escolas clássicas chegam ao consenso de que o Joseph Pilates, ele criou muitas séries de finalização de aula. E a maior parte dessas séries de finalização de aula são séries que têm como objetivo cada série tem um certo objetivo, tá bom? Quase nenhuma delas tem esse objetivo de você relaxar o aluno. Principalmente com massagem no final da aula, tá bom? A maior parte delas tem o objetivo, principalmente, que é o contrário disso, que é de você estimular. Ou, estimular como? Estimular pela circulação sanguínea, invertendo a posição do corpo no espaço de cabeça para baixo. Estimular, principalmente, com uma nova representação do próprio corpo do aluno, a partir do momento que ele transfere tudo que ele fez da horizontal para a vertical, se conscientizando da caixa de alinhamento, né? Se conscientizando da postura estática dele, ok? Então, uma das grandes críticas que o Joseph Pilates... Eu vou ler uma coisa para vocês aqui, ó, tá? Uma coisa que eu ia falar lá na frente. Tem muita coisa que eu escrevi nesse texto aqui para compartilhar em um PDF, mas como não chegou em 100 pessoas a live, eu vou guardar esse PDF para mim, gente, tá bom? Eu tenho que ser justo com a proposta que eu fiz comigo mesmo, tá certo? Olha só, eu vou citar uma frase que o Joseph Pilates fala no livro dele, no Return to Life, tá bom? De 1945. Essa frase, esse parágrafo, na verdade, está relacionado com coisas que ele acreditava, com valores que ele acreditava e principalmente com valores que ele queria colidir, que ele queria colocar em xeque. Então, uma coisa que a gente precisa entender, o professor de Pilates precisa entender, é que o Pilates ele é uma proposta educacional. Isso significa que o seu trabalho, ele é um trabalho que você precisa se posicionar. Você precisa, na verdade, entender o que você quer refletir em termos de valores. O Joseph tinha isso muito claro para ele. É só você ler o livro que você vai ver. Então, olha só o que ele fala. Devemos escolher com sabedoria nesta era moderna. Parece que ele está falando para a gente hoje aqui, ó. Devemos escolher com sabedoria nesta era moderna um padrão de vida que exclua a pressão constante, os empurrões, as cobranças exageradas, as aglomerações. Olha só. A gente não pode esquecer que o Joseph também viveu uma pandemia, gente. Tá certo? As aglomerações e a competição selvagem. Coisas tão comuns em nossos dias. Esse ritmo rápido demais é claramente refletido, olha o que ele vai falar agora, é claramente refletido em nossa forma de estar em pé. De andar, de sentar, de comer e até mesmo de falar. E resulta em levar nossos nervos ao limite da manhã à noite e de fato nos privar do sono necessário. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está, na verdade, colidindo com valores que eram os valores da sociedade da época dele. E ao mesmo tempo, ele está propondo novos valores. Quais são os valores que ele queria colidir? A competição, a velocidade, esse ritmo acelerado de vida, as aglomerações que muitas vezes acabavam fazendo as pessoas transmitir doenças, transmitir coisas, enfim, coisas da época dele
que até hoje a gente vivencia. E ele dizia que tudo isso, na verdade, achatava as pessoas. Tanto é que ele coloca na capa do livro dele, do primeiro livro Your Health, aquela capa do sujeito achatado na gravidade. Então, faz sentido a gente fazer uma finalização de aula, onde toda vez a gente faz massagem no aluno para o cara sair sem tônus? Dentro dessa perspectiva, não faz horas. Por isso que existem séries de finalização de aula, onde você vai organizar o quê? A estática, a relação crânio-sacral. Não sei se a Jaqueline está aqui, a Jaque lá da jornada. Olha aí, Jaque, a resposta que você me pediu em relação às séries de finalização de aula. Se estiver aqui, dá um oi para mim aí, Jaque. Tá bom? Porque mais claro do que isso, por que o wall ending? Organizar o que? A relação crânio-sacral. Ok? Por que as séries de finalização, por exemplo, como o tradicional ending? Para trabalhar essa questão da inversão do corpo no espaço, da circulação para a região cerebral. Circulação para essa região tem a ver com aumentar o vigor. Tá certo? Força no Cadillac, né? Muitos exercícios têm a ver com essa coisa de aumentar a força. Stomach jump no barrel tem a ver com essa coisa de despertar essa energia. Chakra básico, despertar essa energia dessa região abdominal. Então as coisas têm sentido, porque tem uma conexão com o valor, com a ideia, com o porquê. Por isso tem sentido. Pô, se você faz uma coisa sem sentido no seu estúdio, cara, você não vai ter satisfação. E se você não tiver satisfação, você não consegue transferir isso para as coisas que você faz. E se você não consegue transferir isso para as coisas que você faz, você não passa paixão, você não passa autenticidade. Entende? Então, tudo que eu estou falando nessa live aqui, galera, é o que eu vou falar o ano inteiro para vocês. É isso. Que eu já estou dando agora, ó. Já é conteúdo mesmo, conteúdo bom, conteúdo importante, sem esconder, sem mimimi, sem meias palavras. Porque não tem essa. Tá bom? Muito bem, gente. Realmente tinha muita coisa aqui, mas eu queria uma outra coisa que eu acho importante também, essa pergunta, tá? Essa pergunta: qual é a diferença entre o Pilates clássico e o Pilates contemporâneo? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre o Pilates clássico e o Pilates contemporâneo? Na verdade, gente, o que eu queria dizer para vocês é que essa pergunta, ela é uma pergunta muito ruim, tá bom? E por ela ser uma pergunta ruim, vocês vão acabar tendo uma resposta ruim, tá? Por que ela é uma pergunta ruim? Porque quando eu faço essa pergunta, qual é a diferença entre Pilates clássico e Pilates contemporâneo? Automaticamente, você pressupõe que Pilates clássico é uma coisa só e homogênea, Pilates contemporâneo é uma coisa só e homogênea. Então, eu tenho uma coisa só definida do que é o Pilates clássico, uma coisa só definida do que é o contemporâneo, e a partir daí eu quero saber qual é a diferença entre os dois. Mas eu acabei de falar para vocês aqui que existem muitas perspectivas de uma coisa e muitas perspectivas de outra. Então essa é uma pergunta ruim.
Só vai fazer sentido essa pergunta se você fizer essa pergunta no sentido de qual é a diferença do Pilates clássico aplicado na perspectiva da escola da Romana e o Pilates clássico aplicado na perspectiva da escola clássica de fulano de tal. Aí sim faz sentido esse tipo de pergunta. Mas essa pergunta genérica, assim, não faz muito sentido. Agora, do ponto de vista do que eu já tive de experiência dentro de uma escola contemporânea que eu estudei e dentro da escola contemporânea clássica que eu estudei, aí eu posso falar a diferença para vocês, que basicamente são duas. Uma na questão da preocupação com essa conexão com as ideias, os valores do trabalho do Joseph. E a segunda é que na escola clássica eu aprendi o Pilates dentro de uma proposta metodológica. E na escola contemporânea que eu estudei, logo no começo da minha carreira, eu aprendi Pilates sem a presença de um método. E aí isso trouxe muita confusão para mim. Muita confusão, muita. Por isso que depois eu procurei uma outra proposta aonde a coisa pudesse ser mais fácil para mim. Tá bom? No sentido de organizar a dinâmica das minhas aulas, organizar a minha equipe, ter um padrão de atendimento dentro do meu estúdio, né? Ter um processo evolutivo com os meus alunos, fazer os meus alunos entenderem que eles estão inseridos dentro de um método, que é um método que tem começo, meio e fim, né? Que eles estão evoluindo dentro dessa proposta, ok? Tudo isso é muito importante para você fidelizar o seu aluno. Para você fidelizar o seu aluno. Ele precisa entender. Se tudo que você faz no seu estúdio é sem pé nem cabeça, você não apresenta uma proposta para ele, você não tem um processo evolutivo, ele não percebe que ele está evoluindo no sentido da complexidade dos movimentos, né? Que ele está progredindo, então, por que ele vai ficar? Tá certo? Ok? Então, acho que essa é uma pergunta também importante que eu queria trazer para vocês, para ajudar vocês nesse processo de escolha. E eu acho que é isso, gente, tá bom? A diferença entre a Romana e a Lolita, eu não posso dizer, porque eu não conheço o trabalho da Lolita. Eu realmente não conheço, só conheço o trabalho da Romana. Então eu não posso dizer qual é a diferença. Tá bom? Muito bem, gente. Queria dizer a todos vocês que o nosso evento, a nossa imersão em Pilates Clássico, ela já está aí batendo na porta. Vai ser do dia 26 ao dia 29 de janeiro. O que é a imersão? É um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou mostrar para vocês todo esse potencial do Pilates Clássico dentro da escola que eu estudo, que eu acredito, né? Que essa perspectiva da escola da Romana, a como o Pilates pode, na verdade, ajudar vocês a vocês construírem uma jornada com mais satisfação profissional, com método, com organização, com clareza, né? Com tudo isso, tá bom? Então, para você se inscrever, você precisa ir lá no link na minha bio, vai lá na minha bio, clica lá naquele linkzinho, vai abrir lá, inscrição para imersão em Pilates Clássico, você faz a sua inscrição, vai receber um e-mail na sua caixa de entrada, você responde esse e-mail para mim e a partir daí você vai estar inscrita, tá bom? E aí é isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem ficado aqui comigo, tá bom? Continue me acompanhando no Telegram, no meu feed, eu estou colocando muito conteúdo. Esse ano eu vou vir com tudo, tá bom? Eu estou me organizado, com equipe, com um trabalho forte, firme. Vou trazer muito conteúdo para vocês. Então se conectem comigo, acompanhem as lives. Semana que vem vai ter muita live. Eu vou estar mais no ar do que o William Bonner. Beleza, gente?
E é isso aí. Muito obrigado. Um beijo grande aí a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem. Fui. Valeu. Grande abraço.